Unidade 9, página 7 do nosso encontro hoje da aula de História. Repetindo, unidade 9, página 7 da nossa aula de História. E vamos em diante, tá ok, galera? Quarto bimestre começa a partir da página 7 da unidade 9 em diante. Então, é unidade 9, 10, 11 em diante, tá? Até a página 12. Até o capítulo 12, no caso, ainda se encontra o conteúdo todinho do livro, é o nosso conteúdo do nosso quarto bimestre. Então, galera, vamos lá. A partir de agora, nós vamos destacar que temos uma grande transformação, o renascimento comercial, onde a terra ela deixa de ser a única fonte de riqueza e a partir daí, então, surge um novo grupo social, né? A grande ascensão da burguesia, né? Esses mercadores e comerciantes, e justamente a formação das feiras, né? Que eram locais onde se comprava produtos e se comercializava esses produtos, onde você negociava em grande escala. Lembrando que as cruzadas elas contribuíram com a abertura do mar Mediterrâneo, eu falei isso nos nossos encontros antigos, em que as cruzadas com a abertura do mar Mediterrâneo possibilitou o comércio, tá, entre a Europa, Ásia e algumas áreas ali que você encontra justamente no Oriente, na África. Então, assim, foi uma expansão muito grande que deu lugar a essas feiras, que na verdade as feiras elas já existem há muito tempo, tá? Só que há muitos anos atrás as feiras, ao contrário de hoje, em que você vende produtos por dinheiro, por moeda, as feiras antigamente eram escambo, eram trocas de mercadoria, tá? Mas assim, o que nós podemos destacar é que esse renascimento comercial possibilitou justamente a ascensão da burguesia, uma nova camada da sociedade que cresce com prestígios muito forte na nossa sociedade. O que nós também podemos destacar é que a partir do renascimento comercial ocorreu a atividades econômicas fortalecida pelas atividades bancárias. Isso significa o quê? Que transações começaram a surgir. A partir daí, esta burguesia também emprestava dinheiro. Lógico, cobrava taxas de juros, né? E dentro dessas taxas de juros, eles se beneficiavam. Essa burguesia também que emprestava dinheiro acabava se enriquecendo muito, se enriquecia muito dentro desta prática. Este comércio forte, este novo modelo financeiro possibilitou não só esse grande renascimento comercial, mas também a expansão marítima no futuro. Tá ok? Então, aqui, o que nós podemos destacar é que temos, a partir de agora, uma mudança total na sociedade. Aqueles vestígios do passado, da Idade Média, eles começam lentamente a desaparecer, também graças ao Renascimento e ao Iluminismo isso ocorre, mas esse renascimento comercial ele é uma necessidade realmente a partir de agora de fazer com que essa moeda possa circular. Lembrando que na Idade Média a moeda quase não circulava, tá? Na realidade isso por causa do feudalismo, tá? Na época do feudalismo a moeda não tinha uma força tão grande assim de circulação. Para a economia isso era algo muito negativo. O renascimento comercial urbano, né, assim como eu falei anteriormente, o surgimento da burguesia, eles justamente alteraram e modificaram o quadro desta transformação do feudalismo. Na realidade, o feudalismo ele é adaptado, né, porque na verdade
pararmos para analisar, o feudalismo ele não morre de cara. A prática feudal ela desaparece, que é o colonato ali, mas em si a venda da força de trabalho ela persiste, ela permanece e permanece até os dias de hoje, principalmente porque nós vendemos a nossa força de trabalho e nós temos que pagar impostos para o governo. Então, na época do feudalismo, isso ocorria também. Então, o que nós podemos destacar, como eu falei anteriormente, esse crescimento e esse surgimento da burguesia realmente modifica toda a estrutura feudal. O setor da agricultura e as relações sociais elas passam por uma grande transformação. Nós temos aí a Guerra dos 100 Anos, que vamos depois comentar com mais carinho sobre a Guerra dos 100 Anos. A peste negra, possivelmente eu já falei sobre a peste negra, né, que atingiu toda a Europa, um terço da Europa, foi um impacto econômico muito grande, mas essas razões possibilitaram definitivamente a expansão marítima ali, justamente porque com a Guerra dos 100 Anos, né, e a peste negra, houve a necessidade justamente de buscar matérias-primas e expandir seus territórios. E a única alternativa era buscar novas terras. Então, quer dizer, tudo isso, né, levou à expansão marítima e à busca por territórios. Então, a Revolução Comercial ela impactou justamente nesta área. Outro ponto importante é que naquela época as cidades italianas elas tinham grande força, né? Justamente por causa do Império Romano Antigo, então ainda havia a sombra do antigo Império Romano e as cidades italianas eram o berço do desenvolvimento, da economia e do comércio. Mas justamente com o fim do monopólio de algumas cidades ali italianas, surge justamente uma mudança radical em toda a sociedade. Significa justamente que toda a Europa, a partir de agora, pode se desenvolver economicamente e politicamente graças à Revolução Comercial. E a partir desse quadro agora, nós vamos fazer uma análise importante sobre estes pontos aí que eu passo para vocês. São 4 pontos importantes. Primeiro que a Revolução Comercial ela passou a ser de escala mundial. Isso porque com um comércio forte, isso possibilitou justamente não só a expansão marítima que eu mencionei anteriormente, mas justamente uma nova visão do mundo de fazer política e de olhar política a partir daí, né? Isso é um ponto importantíssimo aí. Praticamente a Revolução Comercial mudou totalmente a relação do mundo com a economia. Isso foi importantíssimo. A necessidade de consumo ela passou a ser grande porque a população ela aumentou e quando ocorreu o aumento da população, perfeitamente, a população aumenta, o consumo aumenta. Então, você tem que buscar mais matérias justamente para poder comercializar, né? Então, isso é um ponto importante. Com isso, a burguesia que detém ali o poder econômico, né? Essa burguesia ela cresce muito mais. E essa ascensão da burguesia, eles têm a necessidade de buscar mais força de trabalho para atender a sua necessidade. Com isso também estabelece, a partir daí, a ideia de escravidão. Em primeiro momento, ninguém pensou em mão de obra assalariada. Essa ideia de mão de obra assalariada é a mão futurística, é algo que vai ocorrer no futuro. O que a partir de agora vai ter a necessidade é a mão de obra escrava, né? A mão de obra escrava para atender a necessidade da Europa futuramente nessas colônias que vão ser descobertas aqui na América. Fazer uma releitura de algumas coisas as que eu comentei tanto na aula online e tanto nos vídeos, né? As cruzadas elas tiveram caráter social, político, econômico e religioso, né? Sempre era a busca da luta ali contra o infiel. Eu disse para vocês que os muçulmanos eram uma grande ameaça naquele momento para o cristianismo, então eles viam o Islã como uma ameaça, né? Nós temos um avanço tecnológico, porque conforme você vai investindo em guerras,
você vai investindo também na tecnologia, isso também possibilita o aumento demográfico. Eu falei para vocês também que haviam interesses econômicos fortes graças ao comércio e essas terras, né? Essa ideia de buscar Jerusalém, a Terra Santa, a Terra Sagrada, isso tudo era pretexto porque Jerusalém ficava num centro político muito forte, então o centro geográfico de Jerusalém possibilitava o comércio, então a necessidade de invadir Jerusalém era essa. Então até hoje, quando se fala de Jerusalém, não tem nada a ver justamente com o aspecto religioso. A ideia da religião, colocar Deus ou a religião na frente, é pretexto para atender a necessidade humana. Nesse momento, nós temos um empobrecimento dos senhores feudais, mas, por outro lado, a burguesia tem uma grande ascensão. Lembrando que grande parte dos burgueses eram financiados pelos reis, pela monarquia, os condes, os duques, os marqueses, né, as duquesas, né, que tinham muito conchago ali com a monarquia, né. Então, quer dizer, temos o fortalecimento da monarquia através do absolutismo, né, onde os reis tinham poderes fortes dentro da sociedade. Podemos dizer que a figura do rei era baseada no Estado, o rei era o Estado, a partir daí ele determinava as regras. E como eu falei anteriormente, né, a abertura do mar Mediterrâneo e transformações culturais ali no Ocidente. Mas o ponto mais importante de todos é a Guerra da Reconquista, né, que é uma guerra justamente que a Europa ali em si consegue expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Isso aí é algo de grande destaque, de grande importância, porque esta atitude da Guerra da Reconquista, ela não só expulsa os muçulmanos do território da Península Ibérica, mas também ela fortalece o poder dos monarcas, né? Que acabam ganhando prestígios a partir daí. Prestígios esse porque a monarquia consegue mostrar força e poder, né? Que quer dizer, significa que as forças do rei, o exército da monarquia, o exército do rei, né? Ele pode justamente lutar contra as forças muçulmanas que dominavam o território, e com isso eles ganham prestígios e a monarquia justamente aumenta o seu poder absoluto sobre determinadas terras. Uma prática antiga, né, que ocorria, né, que nós falamos muito, e eu falei isso na videoaula online para os alunos que estavam online, era falar sobre a Inquisição. A Inquisição justamente foi realizada com uma grande necessidade da igreja, e podemos destacar quais eram as necessidades da igreja. A Inquisição era para combater a heresia. Heresia é essa forte que surgia em toda a sociedade, tá ok? As heresias que ocorriam, elas tinham que ser combatidas a partir daí, né? E sabemos a necessidade da igreja. A igreja tinha que combater justamente ideologias que ameaçavam o cristianismo, tá? Por isso que a igreja, a partir de então, tem a necessidade de criar o Tribunal do Santo Ofício, com a necessidade de julgar crimes contra a cristandade, né? E isso é algo interessante, porque a partir daí, né, o próprio Papa Nicolau II, né, a partir desta grande análise, ele começa justamente a excomungar justamente pessoas que são contra o cristianismo ali, ou que pregam justamente um modo de vida totalmente diferente. Lembrando, meus filhos, que nós estamos falando de uma época em que a caça às bruxas era uma grande realidade. Significava que pessoas essas que cultuavam a natureza, faziam feitiços ou qualquer outro tipo de prática abominável, essas pessoas eram condenadas à morte, tá? Particularmente, a sentença mais importante ali que se dava era a fogueira. Haviam vários métodos ali para acusar alguém que tinha pacto com o demônio ou bruxaria. Ou era afogado, tá?
ou justamente era queimado, né? Geralmente a prática mais usada era justamente a fogueira aí. A Inquisição foi uma prática muito usada não só para aumentar o poder ali da igreja, tá? Mas também justamente para combater o crescimento de outras seitas dentro da Europa, né? Que seitas essas que eles consideravam os chamados infiéis, né? Isso é algo interessante para que a gente possa destacar a partir daí, né? Lembrando que a Inquisição ela não só foi católica, né? Na época da Reforma Protestante de Martinho Lutero, a Inquisição foi utilizada por outras seitas protestantes também, né? Essas seitas também que pregavam que qualquer coisa que pudesse ser contra a ideologia das suas denominações deveriam ser combatidas. Então a Inquisição, ela não só foi católica, ela também foi de outras religiões que também, quando a gente fala da caça às bruxas, né, outras religiões também caçavam as bruxas, assim como os próprios muçulmanos, né? Os muçulmanos também caçavam as bruxas, também tinham seu tribunal. E a partir daí, o Papa Gregório, né, ele institula oficialmente o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. A Inquisição ela foi inserida na Espanha, Alemanha, França, Portugal e Itália, né? Ela justamente foi dada aos franciscanos, tá? E aos dominicanos, a Ordem de São Domingos e a Ordem de São Francisco de Assis. Então, justamente eram essas ordens religiosas que tinham justamente tinham o objetivo, tinham a função justamente de julgar crimes contra a igreja. Na verdade, o que a igreja fazia era julgar qualquer tipo de crime ou heresia que era contra não só o poder da igreja ou contra a cristandade, mas também contra o Estado civil. Isso porque a educação ela passava nas mãos da religião. Nossa educação ela era religiosa, principalmente porque as escolas e as universidades eram administradas pela igreja, porque foi ela que criou essas instituições, né? As primeiras universidades foram católicas e as primeiras escolas também foram católicas. Então, era por isso que ela tinha uma força muito grande dentro dessas instituições. Bom, primeiro que não existia um conceito geográfico de Europa, né, naquela época, né? Não se falava em Europa naquele momento, né? Nem, portanto, conotação europeu. A maioria ali dos europeus convertidos ao cristianismo, né, eles eram dominados apenas de comunidade cristã, né? Todo mundo ali sabia que grande parte da Europa, todo o povo da Europa era de uma comunidade cristã. Então, quer dizer, esse conceito de europeu, geográfico que nós conhecemos hoje, ele não existia naquele momento. Na realidade, foi no século seguinte, né, que nós podemos destacar que surgiu esta ideia geográfica. Então, a partir do século XIV, podemos dizer que esse conceito geográfico e cultural da Europa começou a formar. Então, essa divisão da Europa que nós conhecemos surge a partir do século XIV, né? Isso foi interessante porque foi substituindo a noção de uma comunidade cristã da época, né? Porque quando você falava da Europa, você tinha uma visão de uma Europa, de uma comunidade inteira cristã. Mas quando você divide a Europa como você conhece hoje, essa noção de cristandade ela começa a desaparecer, dando lugar justamente aos impérios que nós conhecemos, aos países que nós conhecemos hoje. A religião em si, ela é justamente uma necessidade e justamente uma adaptação, vamos dizer assim, que aquela comunidade de nação tem justamente entre o Estado e a religião. Então, significa que eu, Leandro, que estou aqui no Brasil, sou católico ou sou evangélico justamente por
causa de influências religiosas que estão dentro do Estado, que era algo que ocorria muito naquela época, né? Porque o Estado e religião, na época, comungavam juntos, tinham a mesma ideologia a partir daí, né? Principalmente porque grande parte da monarquia, né? Grande parte dos reis eram coroados por bispos, eram coroados pelo Papa. Então, assim, o rei sempre acreditava que se queria estar bem com o povo, ele tinha que estar bem justamente com a igreja, né? Então, esse era um ponto que nós destacamos aqui. A partir daí também nós temos um grande desenvolvimento em dois estilos, né? O estilo gótico, né? Que é um estilo bem diferente do que a gente conhece hoje, tá? E justamente um outro estilo, que é o estilo românico, né? Que surge a partir justamente do século XI e o século XII, né? Que o estilo românico, né, tem aquele estilo com arcos, é um estilo um pouco arredondado, sustentado ali com paredes maciças, né? E a Catedral de Notre-Dame é justamente um desses estilos ali que demonstra essa grande característica. Então, o estilo gótico e romântico ele passa a ser atribuído dentro do momento a partir em que há uma mudança total ali na sociedade, essa mudança de mudar a estrutura, a geografia, mudar justamente, principalmente que as cidades elas estão em desenvolvimento e com esse desenvolvimento das cidades há uma grande alteração e mudança ali na sociedade como um todo, principalmente na arte, na arquitetura, ela passa por essa grande mudança. Então esse estilo romântico ele começa a fazer parte, junto com o estilo gótico, ali de grande parte das cidades ali da Europa. Na realidade, o estilo gótico ele está relacionado com esse grande crescimento populacional e esse grande desenvolvimento ali urbano, né? A Catedral de Notre-Dame em Paris, né, ela demonstra justamente essa experiências de janelas com a melhor iluminação, com o interior muito mais aberto, né? Com grandes arcos, né? As construções elas dão justamente se a gente parar para analisar a Catedral de Notre-Dame, a gente vai reparar que grande parte da catedral existem esses vitrais onde a luz do sol pode penetrar e iluminar bem justamente a nave da igreja. Então isso tudo foi pensado pelo estilo gótico. As igrejas anteriores elas eram muito mais fechadas, até mesmo mais sombria, onde a luz do sol não penetrava e você não iluminava a nave da igreja. O estilo gótico ele altera esta mudança, ele passa justamente por uma mudança bem radical. Com isso tudo nós temos a educação medieval, né? Que é a educação dos povos europeus ali na Idade Média. Ela teve como partida a doutrina da igreja, como eu disse, não existiam escolas e universidades, então grande parte das pessoas eram educadas em mosteiros, em comunidades religiosas, como os mosteiros eram justamente colégios de freiras, colégios de padres, então eram eles que faziam um trabalho de educação ali da sociedade como um todo, assim como a própria universidade ela não existia. A própria universidade ela foi criada pela própria igreja. Então isso significa que não havia universidades do jeito que a gente conhece hoje, né? A grande parte desses monges, né, eram homens estudados, grande parte dos padres eram estudados, estudavam os pergaminhos e tudo que eles aprenderam ao longo da vida, eles foram passando em sala de aula para esses alunos. As salas de aulas, as escolas, elas ficavam anexas, muitas vezes do lado do mosteiro ou dentro do mosteiro, anexa do lado da igreja, da paróquia, ou justamente ali dentro da paróquia. Então era muito relativo, né, essa questão aí, tá bom? Na realidade, também temos um ponto aqui. Não havia um conceito liberal, né,
como era dos gregos ou como era dos romanos antigamente, né? Esse estilo de educação de Aristóteles e de Sócrates, por mais que algumas vezes se falava dentro da sala de aula, ele não era tão forte assim. Então não havia um conceito liberal. A educação era muito padronizada em preceitos e conceitos da sociedade, em comportamento humanos, em como deveríamos nos comportar dentro da sociedade. Isso é algo importante a destacar. Então, na verdade, você não aprendia só as matérias que você deveria aprender em escola, mas você também deveria aprender a se comportar como um bom cidadão, como um bom cristão dentro da sociedade, com as suas obrigações. E significava que a família como um todo, ela tinha que ser um modelo para a sociedade. Então, qualquer um que fugisse desse padrão da sociedade, justamente era interrompido, né? Significava que o casamento tinha que ser, era algo sagrado, não poderia ter divórcio, você não poderia justamente casar, nenhuma mulher poderia casar grávida, né? Isso era uma prática vista com péssimos olhos, né? Então, se uma mulher engravidasse antes do casamento, ela não era bem vista na sociedade. Então, surge um conceito de padrão de sociedade a partir daí, né? Então, quer dizer, a formação do casamento, como deveria ser, como deveria se proceder. Essas doutrinas você aprendia dentro da escola e você também vivia ela no dia a dia. Então, assim, não era bom o divórcio, não era bom justamente práticas que pudessem ser fora da conotação religiosa. Ninguém gostava de ver uma mulher divorciada, não era bem vista. Um rapaz ou uma menina grávida não era bem visto na sociedade. Significava justamente que a família foi corrompida. Então, assim, haviam doutrinas, haviam padrões de sociedade naquele momento que os jovens, principalmente, deveriam seguir. Então, a partir daí, nós temos uma grande importância que as salas de aulas, elas também trabalhavam com a ideia do aspecto moral ali, né? Não falava só da questão da caridade, do amor, da fraternidade, se falava como um todo, né? Você não aprendia só história, português e matemática, mas você tinha que aprender tudo aquilo que você deveria passar para a sociedade, né? Você deveria ser um bom cristão, um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa. Tudo isso era passado para aqueles jovens que estavam em sala de aula. Só que aí nós vamos falar de um ponto importante. A educação, ela não era igual para todos. Existe uma grande diferença entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. E nós vamos falar aqui agora um pouco sobre a formação das mulheres, né? Na verdade, grande parte das mulheres, elas eram educadas para serem boas esposas e submissas ao marido. Essa era a grande realidade. Então, na Idade Média, você aprendia isso, a ser uma boa esposa, né? Ser submissa ao marido, são os preceitos do cristianismo, né? Aquilo que diziam que o cristianismo pregava, né? Segundo a sua interpretação das escrituras sagradas. Então, a formação das mulheres era essa. Mulheres não deveriam participar de assuntos de homens, principalmente em relação à política, né? Então, quando os homens estavam em salas, muitas mulheres saíam e deixavam os homens conversando porque determinados assuntos não competiam às mulheres daquela época. E a partir de agora a gente começa a também ver uma grande desigualdade, né, entre as mulheres pobres e as mulheres nobres. Grande parte das mulheres pobres, elas trabalhavam ao lado do marido, elas ajudavam os seus maridos na terra, né? Elas cuidavam também dos afazeres domésticos. Então, as mulheres pobres, elas auxiliavam seus maridos, né, nos assuntos ali. Principalmente muitas mulheres trabalhavam no campo, então elas auxiliavam seus maridos na terra, e além de auxiliar seus maridos na terra, elas iam para casa para os afazeres domésticos delas, né? Porque era um papel de uma mulher cristã, né? Cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Então, quer dizer, tinha essa grande conotação. Só que se você parar para analisar na questão da desigualdade, aí que bate a desigualdade. Grande parte dessas mulheres, elas não tinham acesso a uma educação tão forte. Significava que poucas mulheres
pobres, elas sabiam ler e escrever. E daqui a pouquinho eu falo sobre isso aí, né? Ao contrário da mulher rica, mulher nobre, né? A mulher nobre, ela estudava música, ela estudava religião, né? Ela estudava arte, né? Ela estava sempre atenta à vida do castelo ali, né? Se ela era filha de uma duquesa, ela aprendia a ser fina, ela aprendia a ser educada, ela aprendia como se comportar diante das pessoas. Então, assim, a mulher nobre, a educação da mulher nobre, ela era totalmente fina, educada. Ela não trabalhava no campo, ela não precisava trabalhar no campo. Primeiro é que ela tinha dinheiro, então, na realidade, ela nem precisava trabalhar no campo. Se ensinava também para ela como ser líder dentro de casa. Isso porque grande parte, e na verdade o que essas mulheres nobres também aprendiam era como administrar o castelo, né? A como ser dona do castelo, como dar ordem nos empregados, como cuidar das crianças, né? Então você nota que tem uma desigualdade muito grande entre as mulheres pobres, que tinham que estar no campo trabalhando no sol e na chuva, e ainda tinham que cuidar de casa, dentro da casa, e ainda tinha aquela mulher nobre, né? Aquela mulher do castelo, né? Que tinha uma vida diferente da mulher pobre. A mulher nobre não, ela lhe ensinavam ela a ser dona praticamente do castelo, a mandar, a dar ordem no castelo, né, em cima dos outros empregados. Então, assim, a mulher nobre ela aprendia muita coisa que a mulher pobre ela não aprendia. E a educação acontecia praticamente dentro da residência. Essa era a realidade. A educação acontecia dentro da residência. A família ela era um pilar importante nessa formação da educação. Então significava que os pais auxiliavam os seus filhos nesse processo educativo. E isso era algo de grande destaque. Os filhos estavam atentos. Então, quer dizer, a educação acontecia dentro da casa. Se aprendia a ler e a escrever muitas vezes até dentro de casa, né? Tem uma grande desigualdade aí, porque os pais pobres, eles dificilmente ensinavam isso para os seus filhos, porque grande parte não sabia ler e escrever direito, então eles ensinavam apenas o básico, o que tinham como básico. As principais características, né, daquela época, né, da educação medieval era transmissão de técnicas adquiridas, ênfase na formação religiosa, desenvolvimento na leitura e escrita do latim, desenvolvimento de habilidades como falar, refletir, pensar, debater, né? Eram justamente as principais características ali da idade medieval que se tem da época. O currículo básico da educação da Idade Média ali, você tinha gramática, dialética, né? Você tinha aritmética, astronomia, latim, lógica, música e entre outras que você tinha. Esse era o currículo que se tinha justamente a partir daí. Bom, e aí vamos para o lado interessante da história. Grande parte dos estudantes da Idade Média, que vinha ali da nobreza, né, eles eram de uma camada social muito diferente. Então significava que eles tinham condições financeiras para manter seus filhos nas escolas, né? Então, a partir daí, nós temos o seguinte: os nobres decidiam quais filhos iriam para a área militar, né, para se formar em cavaleiro, outros filhos que deveriam fazer uma formação técnica e os filhos que deveriam ter uma formação religiosa. Então, tinham esses tipos de formação. A formação técnica, a formação religiosa, né? Então, você tinha que decidir quais filhos que você deveria querer que participasse ali. Na realidade, né, essas pessoas elas tinham até condição financeira. Isso por a vida nos castelos, né, dos condes, da duquesa, ela era muito diferente da vida lá fora. Então, é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Então, assim, quando você fala de educação deles, a educação deles era totalmente diferente, porque eles tinham recursos e dinheiro para poder pagar um bom professor,
né, para aprender todas as matérias necessárias, para poder ter uma formação adequada, uma formação mais interessante. Os mais pobres não tinham essa formação. Bom, e o que nós podemos dizer é que os camponeses, né, já os camponeses e seus filhos, que não tinham esses recursos financeiros, né, eles ficavam todos praticamente presos a obrigações servis, né, não tinham acesso a uma educação escolar perfeita e adequada quanto aqueles que viviam no castelo, né, principalmente porque seus pais não tinham condições de pagar bons mestres para poder ensinar a eles a ler e escrever, e justamente eles aprendiam o básico. Grande parte desses jovens aprendiam na catequésia, né, a, a ler e escrever. Então, muitas vezes se aprendia na catequese a ler e escrever. Então, às vezes, a catequese era a única forma de educação que grande parte desses jovens tinham. Isso porque a vida no campo era totalmente diferente da vida dos castelos. Não podemos justamente fazer uma comparação. Este modo de vida, né, era realmente totalmente diferente. Os camponeses, grande parte, não sabiam ler e escrever, então eles não tinham que passar para os seus filhos, né? Então, o pouco que eles sabiam, eles passavam para os seus filhos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que destacar a partir de agora, né? Há um contraste muito grande, há um abismo nesse processo de desigualdade social. Enquanto aqui nos castelos você tinha o luxo e os camponeses lá fora estavam justamente produzindo para que esses aqui comessem do bom e do melhor e pagando seus impostos, nós podemos perceber que há uma divisão, há uma ponte que separa o processo educacional. A educação também ela demonstra a sua fase da desigualdade, que é grande, e principalmente hoje no Brasil. Né? Se a gente parar para analisar o quadro do Brasil atual. E grande parte desses camponeses, né, a partir daí, ficavam sem saber ler e escrever por toda a sua vida. Isso era real. Na maioria das vezes, os camponeses ficavam sem saber ler e escrever porque não tinham com quem ensinar. Então, assim, esse processo de educação, ele era muito difícil. A única coisa que essas mulheres aprendiam era justamente ser uma boa mulher, ser uma boa esposa, cuidar do filho, ajudar o marido no campo. Era a única coisa que elas aprendiam, mas ler e escrever, se dedicar à leitura e passar para os seus filhos o conhecimento, isso era difícil. Uma coisa que a gente tem que falar não tinha na época mobilidade social, era muito difícil ter mobilidade social naquela época. Então, assim, uma família pobre, uma criança pobre, enriquecer era muito difícil. Esse processo ele era longo, né? E poucas vezes ocorria na sociedade. Como eu falei anteriormente, né, essa educação, esses luxos no castelo, eles eram totalmente diferentes do lado de fora, né? Enquanto nos castelos os condes, os duques comiam bem, do outro lado nem todos comiam tão bem assim. A vida fora do castelo, ela não era justamente a vida que todos imaginavam. A vida fora do castelo era uma vida totalmente difícil, uma vida bem diferente daquilo que a gente possa imaginar. Grande parte dessas pessoas não sabiam ler e escrever, sabiam apenas o básico, né? Então, assim, esse é o grande contraste. O que a gente tem que aprender hoje? O objetivo da nossa aula de hoje é compreender que a educação medieval ela não atingia todas as camadas da sociedade. Há uma grande desigualdade muito forte nesse processo da Idade Média quando nós falamos justamente de educação. Ainda temos em 2020 esse grande abismo e temos que ainda superar isso. Então, assim, até hoje, as pessoas mais pobres, elas não têm acesso a uma educação de qualidade porque elas não têm condições de pagar. Né? Essa é a grande realidade. Enquanto os ricos, né, conseguem ter uma vida de luxo melhor, mais produtiva. E galera, esse daí foi nosso encontro de hoje na nossa aula de História da unidade 10 em diante, né? Nós já falamos da unidade 9, da unidade 10, né? Daqui a pouquinho nós vamos comentar também
a unidade 11, né? Na realidade, nós já estamos na unidade 11, porque educação medieval, né, está na unidade 11, então nós já estamos na unidade 11, comentamos a 9 a 10, fizemos agora uma análise da unidade 11, tá ok, galera? Então, até o nosso próximo encontro aí, tá bom, galera? Um abraço e um beijo aí para todos.